Olá pessoal, tudo bem? Aqui sou eu, a Dinara Souza, terapeuta ocupacional da clínica Making Sense. E eu tô aqui para conversar com vocês, para reinaugurar o canal, se assim podemos dizer, após esse período de pandemia e isolamento. Nós voltamos a trabalhar no dia 10 de junho, nós retomamos as nossas atividades, tanto presenciais, lançamos um projeto novo, que é a Making Sense vai até a sua casa, para trabalhar com questões muito específicas do cotidiano dessas famílias. E eu tô aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês. Eu acho que para em primeiro lugar, falar para vocês o porquê que eu voltei, né? Eu poderia falar inúmeros motivos. Eu poderia falar para vocês, assim como muitos profissionais estão falando, né? Que eu voltei pelas famílias, eu voltei pelas crianças que precisam de um suporte, de uma assistência, né? As nossas crianças são crianças muito vulneráveis ao que se refere a alterações de rotina, flexibilização e falta de estímulo. Eu poderia falar tudo isso para vocês, mas eu vou ser muito genuína e vou ser muito sincera com vocês. Eu resolvi voltar minimamente para as minhas atividades, porque eu precisava voltar para o meu cotidiano, porque o meu cotidiano estava me fazendo muita falta. E quando eu falo em cotidiano, eu não estou falando em rotina diária, não, porque a rotina diária que eu tinha antes, eu não consegui voltar para ela e espero não voltar, porque algo que essa pandemia gerou em mim foi uma enorme reflexão sobre a vida que eu levava. Então, verdadeiramente, aquela rotina que eu tinha antes, eu não quero voltar para ela. E mesmo se eu quisesse voltar a ela, eu acho que seria impossível. Então, eu acho que vai ser muito difícil nós conseguirmos voltar para a nossa rotina. Mas eu acho que o cotidiano é algo muito mais amplo, né? A rotina diária, ela faz parte do cotidiano, mas existem vários outros domínios que também fazem parte para poder constituir esse cotidiano. E os nossos desempenhos, os nossos papéis sociais, né? A nossa subjetividade, aquilo que a gente gosta de fazer, aquilo que a gente não gosta de fazer. Eu acho que tudo isso faz parte e constrói o nosso cotidiano. E eu precisava voltar para esse cotidiano para poder ressignificá-lo, tá? Para poder reconstruí-lo, né? De uma nova perspectiva, com um aprendizado que eu tive grandioso durante essa pandemia, esse tempo que eu fiquei em casa, que eu fiquei isolada. Então, eu acho que foi por isso que eu voltei. Eu voltei pelo cotidiano. E também para conseguir minimamente ajudar as famílias que me procuram, as famílias que eu assisto, as famílias que eu ajudo, a fazer com que elas também olhem para o seu cotidiano e possa ressignificá-lo, e reconstruí-lo, né? Então, a minha proposta não é restabelecer uma rotina para as crianças que eu atendia, para as famílias. Eu acho que não tem como a gente estabelecer uma rotina, né, que faça parte de um cotidiano, tá? Eu acho que não faz sentido
no começo da pandemia eu cheguei a imaginar que estruturar a rotina de algumas crianças pudesse ajudá-las, que reestruturar, né, e criar uma rotina para a família pudesse ajudá-los. Mas eu me equivoquei. Eu acho que não ajudou em absolutamente nada. Tanto é que muitas abandonaram, né, todo aquele trabalho que a gente tinha feito. E o que eu mais consegui constatar durante esse período foi a imensa dificuldade das famílias. E quando eu falo as famílias, eu falo de uma forma geral, eu não estou falando só das famílias que eu assistia, das famílias que eu cuidava, que eu ajudava, das famílias que possuem crianças com autismo ou com TDAH, não. As famílias de uma forma geral, tá? Eu falo de um todo, né? Eu acho que uma das grandes dificuldades que eu pude perceber nas famílias é olhar e como se relacionar com os seus entes, com as suas crianças, com os seus idosos, com o seu marido, com a sua mulher, enfim, né, no cenário que a gente estava vivendo. Acho que essa foi uma das grandes dificuldades que eu pude constatar vindo das famílias. E muitas famílias pediam, né, ajuda, pediam socorro, olha, tá insuportável, a gente não sabe mais o que fazer, a criança tá desorganizada, eu estou desorganizada, eu tô tendo que trabalhar em casa, tô tendo que fazer home office, a babá não veio, como é que eu faço, enfim. E daí pra gente profissional, a gente trabalhou muito, eu trabalhei muito nesses últimos 3 meses e ainda estou trabalhando muito com uma humildade muito grande e com uma genuinidade ao constatar que estamos trabalhando e trabalharemos com a tentativa e erro, tá? Eu estudei muito ao longo desses meses e eu não encontrei nenhum protocolo, nenhum guia de todas as teorias que eu acredito e que eu gosto e que eu sigo, nenhuma delas me trouxe uma segurança e um aparato teórico, né, muito robusto e consistente para me dizer assim, neste caso você vai aplicar isso, que era algo que nós tínhamos antes da pandemia. Nós não temos mais isso. Nós trabalhamos com tentativa e erro. E eu sou muito sincera com as famílias em falar, olha, eu estou estudando, tentaremos isso, se não der certo, eu estou aqui, eu não vou desistir. Não desiste também, porque eu não vou desistir de vocês, eu não vou desistir de você, eu não vou desistir do seu filho. Eu vou continuar procurando. Nem que eu tenha que sair da terapia ocupacional, nem que eu tenha que achar alguma outra coisa, algum outro profissional, mas eu tô aqui para tentar te ajudar, né? Mas trabalharemos com a tentativa e erro. Então, quando eu falo que eu estou novamente, né, uma proposta nova para o canal, porque eu quero poder contar para vocês esses experimentos que nós vivemos aí ao longo desse isolamento e que ainda estamos vivendo, né? Um grande experimento, né? Eu me sinto assim uma cobaia em uma grande pesquisa, né? Um grande experimento e a gente está tentando, né? A gente não sabe as respostas. Eu acho que o profissional que vier, né, a público dizendo eu tenho plena certeza, é assim que devemos agir, temos que fazer desta forma, eu acho que estamos num momento muito interessante, porque quando a gente ouve isso de um profissional, a gente deve desconfiar desse profissional, porque
tudo aquilo que a gente estudou, todas as evidências científicas até agora relacionadas a tratamento, a estimulação, a gente tem usado elas como parâmetro, mas muitas vezes elas não são suficientes, não estão sendo suficientes para esse momento. Então eu estou reinaugurando de novo esse canal. Quero contar para vocês, quero compartilhar com vocês muitas e muitas experiências que eu vivi aí nesses últimos 3 meses e quero poder compartilhar com vocês os meus erros, as minhas tentativas, as parcerias maravilhosas que eu fiz com outros profissionais que eu nem imaginava. Nunca imaginei que eu pudesse, que estudando eu descobri este tal profissional, tal recurso, e que daí a gente pensou juntas e eu falei, não, agora eu saio de cena e entra você, e a gente conseguiu ajudar algumas famílias. Algumas famílias que me disseram, Dinara, eu não tinha noção do quanto o meu filho era dependente em seu próprio autocuidado, né? Essa quarentena me ajudou a enxergar isso. E agora, o que eu faço? Né? Como é que eu faço para correr atrás? Porque nunca nenhum profissional me disse que eu tinha que investir, né, nesse tipo de ensino para o meu filho. Sempre me indicaram que eu tinha que estimular a comunicação, que eu tinha que estimular a linguagem, que eu tinha que estimular a inteligência, as habilidades acadêmicas, mas e aí o autocuidado? Eu tô vendo agora que o meu filho não sabe tomar banho sozinho. Então, experiências semelhantes a essa, que eu gostaria muito de poder compartilhar com vocês daqui pra frente e gostaria muito de poder contar com a presença de vocês, tá? Eu estou organizando uma live com alguns falando de alguns desses encontros que eu tive ao longo desse isolamento, encontros que eu tive com profissionais, encontros que eu tive com famílias e com casos, e eu gostaria muito de poder compartilhar com vocês esses encontros. Então, provavelmente nós organizaremos algumas lives para contar um pouco dessa experiência, tá? E para a gente poder falar um pouco mais desse cotidiano, do papel da TO, do quanto a TO, né, a terapia ocupacional, foi valorizada, né, nesse isolamento e nessa quarentena, o quanto que nos pediram socorro, né, sendo que muitas vezes a gente era posta de lado porque tinham-se outras prioridades no caso. Então tudo isso eu quero compartilhar com vocês e eu espero poder contar com vocês aqui no canal, tá? Um beijo bem grande para vocês, tá? E até a próxima.